Olá, pessoal. Estamos adentrando agora na unidade 3 da disciplina de Introdução à Educação. Já estivemos trabalhando com o conceito de educação, pensamos na triangulação pedagógica entre professor, aluno e saber. Também construímos reflexões importantes em torno da teoria antropológica da educação, envolvendo a pluralidade cultural e a educação inclusiva, onde todos devem ser aceitos por igual na escola, nos ambientes educacionais como um todo. Nós também analisamos importantes contribuições dos principais teóricos da sociologia para a compreensão do processo educativo como um aspecto da nossa sociedade e estivemos buscando aplicar alguns desses conhecimentos da aula no fórum através de questões, problemas que foram levantadas e as quais fizeram interfaces com a etnomatemática e o Biratan D'Ambrosio e também com David Ausubel e a aprendizagem significativa. Depois nós adentramos na unidade 2, quando a reflexão ela se desenvolveu em torno dos princípios da educação nacional e aí nós nos debruçamos também sobre teóricos como Henri Vallon, que nos mostrou a importância da afetividade na sala de aula, ou mesmo no ambiente extraclasse, ou seja, dentro da relação professor-aluno. E nós também procuramos compreender as múltiplas dimensões da vida do aluno que precisam ser consideradas pelo professor e pela escola na sua relação com o alunado. Percebemos através da teoria de Bronfenbrenner que existem muitos sistemas, desde um microsistema onde o aluno está inserido mais diretamente a um macrosistema que envolve estruturas políticas, institucionais, que estão influenciando a vida dos alunos, das pessoas em geral. Tudo isso é importante considerarmos quando estamos organizando, planejando, executando e avaliando o processo educativo que se dá através da instrução, do ensino e da didática. Agora nós adentramos na unidade 3 da disciplina e vamos estudar matemática no ensino fundamental e médio. Mas obviamente que esse recorte ele não se dá em torno da matemática em si, mas do ensino. O ângulo de visão é pedagógico. Para introduzir essa aula, eu gostaria de voltar a falar algo que já foi mencionado aqui na disciplina e certamente vocês já estão cansados de ouvir falar e já sabem que só aulas expositivas e o livro didático tornam o ensino muito ineficiente. Isso porque existem diferentes maneiras de aprender. Os alunos são diferentes uns dos outros e precisam ser tratados de acordo com suas necessidades. Alguns gostam de aprender com aulas expositivas, têm facilidade de aprender só escutando, através desse processo de transmissão de conhecimentos já prontos. Outros não, têm mais dificuldade e se sentem desmotivados quando as aulas são apenas desse tipo. E o livro didático, ele realmente é uma ferramenta de apoio e de organização do conhecimento que pode e deve ser utilizado, mas sozinho ele não dará conta dessa mesma diversidade que é necessária que haja
estrutura organizacional do professor, de seus cursos, de suas disciplinas. E dentro disso, é bom que lembremos, eu não sei até que ponto que vocês já conhecem, já travaram contato com as tendências pedagógicas, mas é que elas são mencionadas. Há outras tendências além da pedagogia tradicional. E a pedagogia tradicional, nós vamos ver nessa aula, ela é fortemente influenciada pelas aulas expositivas. Mas há outras tendências, como a escola nova, a pedagogia libertadora, a pedagogia libertária e a tendência crítico-social dos conteúdos. Vamos passar por todas elas, nos direcionando à própria escolha que vocês vão ter que fazer na organização da aula, que vocês precisam montar agora como atividade dessa nossa última unidade. Ademais, existe muito debate em torno de outras pedagogias, além essas tendências pedagógicas que eu acabei de mencionar e que aparecem nesse segundo item da introdução. Elas são classicamente aceitas e trazem uma organização do raciocínio pedagógico e das metodologias que se aplicam de acordo com uma escolha, uma maneira de pensar o ensino e a aprendizagem. Elas são as tendências mais aceitas, mas existem outras pedagogias que são, na verdade, compêndios teóricos e de ideias, de conceitos, de definições e de reflexões críticas que vêm sendo mencionadas fortemente entre os educadores e teóricos da área da educação e práticos também, né, professores, como pedagogia do oprimido. Foi Paulo Freire que lançou essa ideia da pedagogia do oprimido em seu livro que tem esse nome, ao se referir a esse processo de manutenção de um estado das coisas em que existe uma grande massa de pessoas que são tratadas como oprimidas perante opressores, que são aqueles que querem dominar a grande massa. E há uma pedagogia do oprimido, uma pedagogia do medo, uma pedagogia da esperança, a pedagogia do cuidado, a pedagogia da responsabilização e as pedagogias decoloniais. Tudo isso se refere a um âmbito inclusivo da educação. Quando a gente está falando em pedagogia do medo, da esperança, a gente está pensando em propor que se ultrapassem situações em que as pessoas se sentem oprimidas, que têm medo, falta de esperança na vida, pedagogias que vão ensinar as pessoas a superarem essas situações, essas condições, né? Pedagogia do cuidado, né? Que prevê realmente um acolhimento maior dos alunos, a pedagogia da responsabilização, de se responsabilizar realmente uns pelos outros e por aqueles pelos quais nós precisamos cuidar. E as pedagogias decoloniais, elas se referem a uma inclusão social que é diferente do que é proposto por um projeto de colonização eurocêntrica que trouxe um tipo de hegemonia de supostos povos que se acreditam ou se acreditavam, né, superiores a outros e colonizando vários países como o nosso. E esses povos eles acabaram propondo suas próprias pedagogias, que foram pedagogias de opressão, que foram pedagogias decoloniais, e que destruíram pedagogias originais, tradicionais que haviam, como as pedagogias típicas de etnias indígenas, pedagogias
dos povos que se reuniram em quilombos, enfim. Nós temos muitas opções melhores do que a pedagogia tradicional, a pedagogia do oprimido. Essa é uma questão importante a se pensar. E hoje há uma nítida preocupação muito constante dos docentes em se tornarem realmente, pelo menos aqueles que se preocupam com a educação como algo mais crítico e que se propõe a transformar seus alunos. Há uma preocupação constante entre os docentes de serem profissionais das verdades, mesmo aquelas que estão ocultadas, e resistir às opressões, com bastante crítica realmente a esse processo de apenas deixar uma criança sentada na cadeira o tempo todo, submissa a um adulto, escutando apenas, né? E é uma preocupação em transpor a um currículo colonizado exatamente avesso ao que nós pensamos juntos quando estávamos falando em etnomatemática. E uma preocupação em problematizar o mundo com solidariedade, com igualdade, fazer da prática de ensino um foco de resistência a todas essas formas de opressão, não calar a cultura de alunos indígenas, de alunos quilombolas, de alunos ribeirinhos. Aqui nessa região, na região amazônica, nós temos muitas compreensões diferentes até de educação e de vida, e que às vezes estão até se perdendo devido a falta de resistir mesmo às opressões. E há uma nítida preocupação constante também dos docentes que seguem nessa rota das tendências pedagógicas críticas a aproveitar do acúmulo de experiências comunitárias. Quando estamos trabalhando dentro de uma comunidade, existe ali uma coleção de interesses, uma coleção de conhecimentos, principalmente quando as comunidades são tradicionais. E, enfim, há muita coisa que precisa ser pensada e considerada quando somos educadores. E no desenvolvimento dessa unidade 3 da disciplina, nós queremos associar estratégias pedagógicas com conteúdos que é preciso ensinar, mas estratégias pedagógicas que tenham relação com tudo isso que está sendo falado aqui na introdução da aula. E dentro disso, uma pergunta importante é como facilitar a aprendizagem, motivando o aluno realmente, estabelecendo mediação entre eles, que são, no nosso caso, de um curso de licenciatura, esses alunos são alunos da educação básica, do ensino fundamental, do ensino médio, da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, como estabelecer essa mediação entre os alunos e os objetos do conhecimento, facilitando a aprendizagem deles, motivando os alunos. Tem muitas teorias riquíssimas que encantam quando a gente estuda a fundo a elas, mas elas precisam ser aplicadas e elas têm que fazer parte da nossa própria epistemologia de educadores. A nossa epistemologia, que é aquela maneira de desenvolvermos o conhecimento sobre nós, dentro da nossa área de atuação e também de como ensinar. A nossa própria epistemologia tem que nos levar a sermos mediadores entre os alunos e os objetos do conhecimento. E vamos pensar em torno de um mesmo conteúdo a ser trabalhado sob a influência das principais tendências pedagógicas, as quais vou começar a tratar aqui agora com vocês. Já mencionei um pouquinho delas na introdução dessa aula. E o conteúdo a ser trabalhado é a matemática no ensino fundamental e médio. E vocês vão me mostrar as habilidades de vocês de trabalhar em algum conteúdo em equipe, e, claro, através de um vídeo, porque nós não temos como fazer isso presencialmente, né, nas nossas salas de aula da UFPA, infelizmente, porque ali vocês poderiam fazer lá na frente, né, na sala de aula.
Vocês vão ter que gravar em vídeo, mas vocês vão me mostrar as habilidades de vocês agora nesse momento. Mas essas habilidades baseadas nessas estratégias pedagógicas que nós estamos estudando aqui, em todos os valores que nós estamos discutindo nessa disciplina, de uma educação que realmente vem para transformar o aluno, para motivar o aluno. E dentro disso, então vamos começar a falar das tendências pedagógicas. Vejam aqui, começamos com as tendências não críticas. Elas são divididas realmente em tendências não críticas e tendências críticas. Nessa aula gravada, eu vou falar para vocês sobre as tendências não críticas. E só começo a indicar quais são as críticas, porque elas vão ser tratadas com mais cuidado no nosso encontro da segunda-feira, que vai acontecer de maneira síncrona pelo Google Meet. Essas tendências não críticas, elas são 4. A primeira delas é a pedagogia tradicional, ou tendência pedagógica tradicional. E aqui nós temos, para falar sobre ela, mostramos aqui um plano de aula expositiva dialogada. As letras estão bem pequenas, mas eu vou falando para vocês, né, um plano de aula de um professor de um colégio estadual. E nós temos ali, ó, na primeira coluna estão os conteúdos a serem trabalhados nessa aula, que são os números naturais. Aí está enumerado o que entra dentro de números naturais nessa aula especificamente: sistema de numeração, adição e subtração, multiplicação e divisão. Aí os objetivos da aula estão na segunda coluna. Não vou ler todos, só para mencionar alguns: traduzir em palavras números representados por algarismos e vice-versa, fazer cálculo de cabeça, usando a decomposição de números, traduzir por meio de representação escrita ou oral as unidades diversas, e etc. Então, tem uma lista de objetivos. Agora vejam na terceira coluna, metodologias, aula expositiva. E lá na última coluna é a avaliação através da participação do aluno na resolução de exercícios, frequência, participação nos debates, teste, prova, lista de exercícios. Ou seja, é bem aquela pedagogia tradicional. Aula expositiva, o professor falando lá na frente, escrevendo no quadro, ou às vezes usando até mesmo alguns slides montados com o apoio do PowerPoint, como esses que eu estou usando agora. Tudo bem, é possível e é importante ter aula expositiva, mas não só isso. Uma disciplina que é baseada principalmente na aula expositiva, e aí se acrescentou a palavra dialogada, aula expositiva dialogada, que vai conversando com os alunos e tirando as dúvidas ou permitindo que eles participem. Mas é bem uma pedagogia tradicional, ela está marcada assim por resolução de exercícios e avaliar a frequência dos alunos, eventualmente tem um debate e prova. É bem tradicional. E é bem o tipo de pedagogia que os alunos geralmente cansam e se tornam até mesmo apáticos por cansarem e muitas vezes não terem o gosto pela aprendizagem, o que gera muita evasão, desistência. E o livro didático, como que entra nisso? Muitas vezes o professor usa o livro didático, o quadro de giz, e uma coisa ou outra para acompanhar, né? Esses são as suas principais ferramentas, o livro didático, o quadro de giz. Aqui existem algumas questões importantes a ser consideradas no livro didático. Alguns têm a disposição muito linear das informações, o que causa uma fragmentação grande no conhecimento, de maneira a limitar a perspectiva interdisciplinar. Isso precisa, se for o caso, é interessante ter o livro didático
Ele pode ser um grande apoio para o professor e para os alunos, mas precisa observar isso, como é a disposição das informações, elas são muito fragmentadas, ou existe a perspectiva interdisciplinar. Hoje em dia os livros estão saindo assim, já mais com um preparo melhor nesse sentido. Ou a abordagem do livro é tradicional. Como que é uma abordagem tradicional? Os conteúdos são selecionados e as atividades são seleção e a distribuição dos conteúdos aparece de uma maneira em que as atividades elas existem só para memorizar mesmo, com raras possibilidades de contextualização do conteúdo. Contextualizar significa proporcionar aos alunos a oportunidade de entender o uso prático daqueles conteúdos que estão sendo ensinados. Ou é só para memorizar mesmo, entender como acontece uma operação e não saber aplicar depois para que serve aquilo na vida prática. E isso significa ter atividades no livro que não contemplam a realidade imediata dos alunos e acabam distanciando os objetivos do recurso, que é o livro didático, e o produto final que é esperado. O que é o produto final esperado do uso de um livro didático? É a aprendizagem do aluno, é que o ensino e a aprendizagem aconteçam com sucesso. E aqui, por as informações serem muito lineares e muito fragmentadas, a abordagem é muito tradicional, baseada na memorização, com raras possibilidades de contextualização, acaba distanciando os objetivos do recurso produto final. Os objetivos não contemplam o produto final, não contempla os objetivos, ou seja, você não chega àquilo que você pretendia com o ensino. E os indivíduos acabam sendo treinados apenas para repetir conceitos, aplicar fórmulas, armazenar termos, mas com sempre o aluno sendo relegado a uma posição secundária no processo de ensino-aprendizagem. Esse daqui é uma citação desses autores Vasconcelos e Souto, 2003. Eles fazem um trabalho bem interessante de avaliação do livro didático e apresentam vários critérios que são interessantes para se fazer uma avaliação. Aqui a gente não vai entrar nos critérios apenas para basearmos-nos na compreensão um pouco melhor dessa pedagogia tradicional. Como ela pode ser problemática realmente na vida de um aluno do ensino fundamental ou do ensino médio. Nós passamos a segunda tendência dessas 4 não críticas, tendência pedagógica, que é a liberal progressiva, a pedagogia liberal progressiva, e eu vou falar um pouquinho dela usando de uma sequência, que é a sequência da vida prática segundo o método Montessori. Nós temos algumas escolas que empregam desse método Montessori aqui no Brasil, mas geralmente são escolas particulares. E essa pedagogia, ela vai um pouco mais adiante, ela ultrapassa algumas limitações da pedagogia tradicional, inclusive preocupada que está com o progresso dos alunos dentro das fases etárias que eles se encontram, os períodos em que eles se encontram, assim como Jean Piaget os descreveu. Realmente há uma preocupação maior com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, a adequação dos métodos para cada etapa em que os alunos se encontram. E aqui nós temos um texto sobre Montessori, que tem vários níveis. É uma explicação que eu gostei de colocar aqui nesse slide, que esse método ele é tratado, ele não separa o aluno ali na escola e a vida em casa, sua vida pessoal, sempre ele busca uma aproximação, isso é interessante. E nesses níveis, como esse texto explica, tem um nível macro,
da vida do aluno, que é a casa onde ele vive, onde ele vai ter ali as prateleiras, os armários, as caixas, as gavetas, tudo isso organizado de um jeito em que a casa seja realmente uma extensão da escola. O método Montessori, ele tem essa preocupação, e os pais que colocam seus filhos para estudarem nessas escolas supostamente também têm que ter e organizar a casa de uma maneira conveniente para que ela realmente seja uma extensão da escola. Aí, num segundo nível intermediário, a casa é organizada, né, assim, de acordo com como o método propõe, mas é o aluno, a criança, que vai optar onde que ela quer estar em cada momento do dia. As coisas têm todas o seu lugar, mas é a criança que, de acordo com suas necessidades de cada momento, vai escolher o que ela vai usar e o quanto de tempo ela vai usar. Mas há uma conduta, a criança tem que aprender a ser educada e, e participar dos momentos ali da vida familiar, mas sempre escolhendo se ela quer estar sozinha, se ela quer estar junto com os outros membros da família. E tem um outro nível da organização da vida do aluno em casa, na vida familiar, que é o terceiro nível. E se a criança escolheu um cômodo, então a casa está preparada para a criança, segundo o método Montessori, o primeiro nível da sua experiência familiar, educativa familiar. E dentro dessa preparação tem diferentes cômodos. No segundo nível, a criança escolhe onde ela quer estar em cada momento de sua vida. No terceiro nível, se ela escolheu, tudo bem, mas ela tem que respeitar esses ambientes. Ela deve utilizar os objetos que ela está escolhendo adequadamente, devolver para o lugar de onde tirou. Tem que, se ela escolheu socializar, estar em determinados momentos com a família, tem que fazer de uma maneira respeitosa, gentil. Tem uma preocupação assim nessa pedagogia, e ela aparece no método Montessori. Aqui embaixo, no texto ali no final, até comenta que existem 3 grandes limites quanto às ações da criança. Primeiro, a criança não pode fazer nada que seja danoso para ela mesma. Segundo, nada que seja danoso para outros seres vivos. E, finalmente, nada que seja danoso para o ambiente. Vê-se uma preocupação grande em levar para a vida pessoal aquilo que está aprendendo na escola, muito maior do que é perceptível na pedagogia tradicional. Aqui são empregados de recursos tangíveis e na educação matemática, desenvolver pensamento abstrato através do uso de recursos tangíveis. O método Montessori tem muitos materiais pedagógicos que são comercializados para que os pais possam exatamente preparar suas casas adequadamente para as crianças que estão sendo educadas dessa maneira. E esses recursos tangíveis são empregados para que os alunos possam treinar a associação desses objetos aos números de acordo com as diferentes faixas de idade em que eles estão. Esses objetos que têm formatos diferentes, de blocos, cubos, placas, né? Formatos estão em quantidades diferentes, proporções, de acordo com o que é preciso ensinar. É algo mais estruturado, mais organizado, e mais, como falei, está restrito às pessoas que têm condições financeiras para manter seus alunos, né, nesse tipo de processo educacional. Mas, mesmo assim, sendo mais organizada, a liberal progressiva se preocupa muito mais com a adequação dos recursos e dos processos para com as necessidades dos alunos, mas é não crítica. Quando nós chegarmos nas críticas, vamos poder pensar melhor como é essa diferença. Aqui, primeiro, vamos falar sobre a pedagogia escola novista, ou também chamada de escola nova,
progressista é, portanto, a nossa terceira tendência pedagógica não crítica. E o exemplo aqui, para pensarmos nessa pedagogia, é a escola de Summerhill, de A.S. Neal, que existe na Inglaterra. Ela é um grande exemplo a nível internacional, muito conhecida, e é uma escola em que também há essa preocupação de misturar com a vida pessoal e a educação ocorre ao mesmo tempo, mas de uma maneira ainda mais radical, porque Summerhill School é uma escola em que os alunos moram lá, eles saem do ambiente familiar e vão morar lá na escola. E é ainda mais elitizada, na verdade, porque os, os pais dos alunos, as famílias, pagam umas taxas bem consideráveis para seus alunos viverem ali. Mas eles moram na escola, eles têm todas essas disciplinas que aparecem aí, ciências, matemática, literatura, língua inglesa, e tem outras opções de idiomas como alemão, húngaro, japonês, chinês. Aprende marcenaria, serralheria, arte, fotografia, psicologia, drama, história, geografia, tecnologia da música. Vejam, tem sessões de estúdio, trabalho com vários instrumentos, treinamento vocal, tecnologia de informação. E existe piscina, sala de estudos, campo de jogos, rampas de skate. É um lugar muito preparado, salas de música, teatro, muita coisa, né? Tem muita coisa ali disponível, mas é elitizada, conforme eu já comentei. E como é a dinâmica de Summerhill, ou seja, dessa escola que é um exemplo internacional do movimento da escola nova. Ali os alunos eles possuem, eles seguem um currículo estruturado com disciplinas, tem também a lógica de exames educacionais para que eles possam concorrer nos vestibulares, só que nada ali é obrigatório na escola, nem as aulas, nem as provas, nem os exames. São os alunos, cada um individualmente, que decidem como que eles querem desenvolver o percurso deles na escola, de acordo com a intenção de cada estudante. E as aulas começam às 9 da manhã, vão até às 15 ou 17 horas, dependendo do dia, e eles têm tempo, intervalos para brincar, para jogar, fazer o que quiser. Mas é eles que decidem, cada um individualmente, como que eles vão estudar ao longo desses horários aí do dia. Cada um escolhe o seu percurso, o que vai fazer, inclusive se vai fazer prova, se não vai, que aula que quer assistir, se não quer assistir, se prefere estudar sozinho. Vejo, então, mas é ali, vida diária, dentro da escola. E falam que os alunos gostam muito, que é tudo decisão coletiva, eles participam das assembleias, os alunos junto com os professores, têm voto igual, tem o mesmo peso o voto que os professores de cada aluno. E nessas assembleias eles tomam todas as decisões. Se algum aluno está incomodando aos outros, vai para essa assembleia também. E se ele tiver o incômodo for muito grande, ele pode ser levado para a sua casa durante um tempo, né? Vai para a sua casa. E essa é a punição, né? Sair de Summerhill e ficar com os pais. Sair dali, né? E eles gostam tanto dali que para eles é uma punição. Mas tem, né, uma outra proposta, vejo, dar uma liberdade grande para os alunos, mas ao mesmo tempo continua sendo não crítica. Já vamos chegar lá, né? Por que a não crítica? E o quarto tipo, a quarta pedagogia, tendência pedagógica não crítica, é a pedagogia tecnicista. E aqui nós temos um exemplo que foi fortemente tecnicista, foi o período da educação na ditadura militar aqui no Brasil, entre 1964 e 1985. E existe esse trecho desse texto, ele explica que havia uma perseguição direta, os cursos superiores de formação de professores passaram a ter um currículo obrigatório e sem caráter multidisciplinar.
E uma coisa importante que aconteceu tanto no ensino superior quanto no ensino médio nesse período é que o conteúdo de ciências humanas foi reduzido. E isso porque na ditadura militar a parte filosófica, sociológica, a compreensão antropológica do ser humano, tudo isso é considerado subversivo, porque vai gerar crítica, senso crítico. E a ditadura não quer que as pessoas sejam críticas. A ditadura ela quer que as pessoas aceitem o opressor e a sua condição de oprimido, que é exatamente o contrário do que a gente vai ver nas tendências pedagógicas críticas. E é por isso que as pessoas da atualidade, do momento atual, que têm tendências a ditador, elas não gostam de Paulo Freire, elas querem eliminar as tendências pedagógicas críticas, claro, né? Para que não tenha, as pessoas não estejam preparadas criticamente para fazerem suas reflexões, para exercer sua cidadania. E isso nós sabemos através das teorias de ensino, de aprendizagem, as teorias da educação que estudamos. Isso contradiz o próprio objetivo da palavra educação. E aqui também tem um comentário, né, de um sociólogo, Emile Sader: as aulas passaram a ser mais pobres, a função da escola foi achatada, com a preparação unicamente para o mercado de trabalho, por isso tecnicista. O professor passou a ser um mero instrutor. Foi um efeito devastador sobre a educação e realmente houve uma crise muito grande da educação pública, a classe média migrou para instituições particulares, a educação passou a ser vista como investimento e, enfim, houve falta de qualidade na formação dos professores, os métodos de ensino, deterioração das condições materiais das escolas e essa pedagogia tecnicista, além desse período, nós temos, mesmo hoje, nós temos algumas escolas que seguem essa proposta, porque elas têm um objetivo de realmente formar só para o mercado de trabalho e baseadas em sistemas de ensino apostilado. Os professores são instrutores, os alunos não têm que questionar nada, só seguir o que está nas apostilas. E em torno da matemática em si, eu encontrei um artigo de Carvalho que comenta, coloca um exemplo até, esse método Kumon, e fala que a educação tecnicista na matemática, né, procura reduzir a matemática a um conjunto de técnicas, regras e algoritmos sem grande preocupação de fundamentá-los ou justificá-los. É só para aprender mesmo, tem que aprender isso e não questione por que você está aprendendo. Né? Podemos considerar que a pedagogia tecnicista ela não se centra nem no professor nem no aluno, mas nos objetivos instrucionais, nos recursos e nas técnicas de ensino. Não existe essa preocupação com uma relação professor-aluno que aflora, dentro da qual aflore uma afetividade. Como nós vimos em Rivalon, né, existe muito menos a preocupação com as múltiplas dimensões dos alunos, com a diversidade dos alunos, com o conhecimento prévio que eles têm. Né? Tudo isso que nós temos falado, Bronfenbrenner, o Biratan D'Ambrosio, nada disso aparece aqui. É realmente só para aprender o que tem ali nas apostilas que está sendo ensinado e ficar quieto, sem senso crítico nenhum. E é isso. Agora, nos interessa estudarmos, nós vimos essas 4 tendências que são não críticas. Não críticas por quê? Porque elas não geram uma crítica social no aluno. Elas não estão preocupadas com o que eu estava falando na introdução, da pedagogia aquelas questões de pedagogia do oprimido, pedagogia do medo, pedagogia da responsabilização, nada disso importa. O caráter inclusivo no sentido da educação
preparar as pessoas realmente para uma cidadania, para ter uma criticidade social, isso não é considerado nessas tendências que nós mostramos. Elas realmente são conteudistas, mas elas têm maneiras diferentes de lidar com os conteúdos. Desde a tradicional, que é a mais básica do ensino linear, principalmente com aulas expositivas, passando pela pedagogia liberal progressivista, e nós vimos o exemplo de Montessori. Tem realmente uma preocupação de o aluno levar para casa o que ele está aprendendo, entender na vida diária aquilo que ele está aprendendo, mas sem uma crítica social. Mesmo na escola nova, e nós vimos o exemplo de Samir Hill, isso também não existe. A crítica social, eles estão aprendendo conteúdos de uma maneira diferente, mais livres e morando dentro da escola. E a tecnicista é menos preocupada ainda com isso, que é ao contrário. O exemplo que foi dado do regime militar foi exatamente excluir qualquer possibilidade de crítica. Mas aqui nós temos as tendências críticas, são essas três: a pedagogia libertadora, e o exemplo é o método Paulo Freire, a pedagogia libertária e a pedagogia histórico-crítica dos conteúdos. E nós temos um nome importante aqui no Brasil, que é Demerval Saviani. Essas três nós vamos estudar melhor. Elas geram o que nós chamamos de matemática crítica, elas dão origem para a matemática crítica, e nos interessam muito mais, e é com elas que vocês vão trabalhar na construção desse vídeo, que é uma aula ou uma proposta de como vocês dariam uma aula baseada nessas tendências aqui. E mais especificamente na primeira delas, que é o método Paulo Freire, a pedagogia libertadora. Eu peguei esse trecho aqui de Andrade, 2018, que é um artigo sobre a matemática crítica. E esse artigo descreve, né, que a preocupação aqui é partir da realidade das crianças e fazer o casamento entre o significado matemático e o método freiriano, alfabetizá-las matematicamente sobre as formas geométricas, áreas, medidas, dentre outros, e levá-las ao entendimento dessa realidade, desenvolvendo nelas a consciência crítica e viabilizando ferramentas que as auxiliem a compreender e transformar o mundo que as rodeia, ou seja, a apreender o significado matemático através da experiência da vida, e ao mesmo tempo a experiência da vida através da compreensão da matemática, desenvolvendo uma consciência crítica realmente, porque quando você entende a matemática, tem certas coisas que não vão passar batidas, né? Algumas notícias, algumas coisas que você percebe no mundo ao redor, nas pessoas, o que elas estão fazendo, algumas coisas vão fazer um outro sentido que te libertam dessa situação de opressão, que a pedagogia tradicional, a pedagogia tecnicista são muito culpadas em promover na nossa sociedade. E nós vamos falar mais sobre o método Paulo Freire e algumas alternativas, metodologias alternativas que são baseadas nesse método. É dessa maneira que é chamado, né, o método Paulo Freire, porque não foi exatamente uma pedagogia. Algumas pessoas às vezes tentam chamar isso de pedagogia freiriana, mas os seguidores de Paulo Freire, que existe um instituto com esse nome, né, Instituto Paulo Freire, as pessoas que trabalhavam mais diretamente com ele, que continuam propagando o que ele escreveu, e eles preferem chamar de método. Vamos entender um pouco mais como isso se aplica na próxima aula. Aqui é só uma introdução, depois nós vamos retomar a partir desse slide
A pedagogia libertária, nós temos nomes importantes a nível internacional, Sebastián Sauré, e aqui na América Latina, Miguel Arroyo. Tem muita coisa escrita, ela realmente existe até um livro que é sobre a matemática na interface com a pedagogia libertária. E essa interface ela trata dessa transcendência da abstração e o autoritarismo em sala de aula, transcender a abstração e o autoritarismo, levando um aluno à autonomia. Na verdade, eu tenho visto muitas tentativas de trabalhar com essa pedagogia mais na educação de jovens e adultos e dentro de alguns projetos sociais, alguns movimentos. Mas nas escolas públicas é possível fazer algumas dinâmicas baseadas nessa pedagogia libertária. Acho difícil trabalhar unicamente baseado nela, mas é possível desenvolver alguns experimentos. E a terceira das tendências críticas, a pedagogia histórico-crítica dos conteúdos. Nós temos esse pequeno trecho de Zucchieri, 2007. Ele fala, a opção pela metodologia dessa pedagogia tem o intuito de propiciar práticas educativas que valorizem a relação educação e sociedade. E esse texto de Zucchieri, ele estava falando mais especificamente do ensino de ciências que possa ser pensado de maneira a permitir que o aluno saia do seu conhecimento prévio e espontâneo para chegar ao conhecimento científico. E isso se aplica a qualquer conhecimento científico, não apenas da área das ciências naturais. Pode ser aqui também, podemos fazer essa mesma leitura no que diz respeito à matemática, ou seja, a preocupação dessa pedagogia histórico-crítica é que, a partir desse contexto histórico em que nós nos encontramos, o aluno possa ser trabalhado criticamente, mas trabalhado por meio dos conteúdos que precisam ser ensinados. E criticamente significa sair de alguns parâmetros de conhecimento que é espontâneo e que às vezes o aluno acha que é aquilo e na verdade pode haver uma transformação do aluno quando ele trava contato com o conhecimento científico. Então, é uma visão de educação que objetiva a transformação social. Todas essas três aqui objetivam a transformação social. E é dentro disso que nos interessa pensarmos melhor sobre a matemática crítica. Mais detalhes no nosso próximo encontro. E eu vou deixar para vocês, junto com essa aula gravada, para essa sexta-feira, que é dia 11 de junho, para vocês escutarem ela, assistirem essa aula. E também vou deixar já o roteiro da atividade da unidade 3. Mas nós vamos conversar melhor sobre tudo isso na segunda-feira, dia 14. E na nossa aula, nosso encontro síncrono pelo Google Meet. Me despeço de vocês aqui e nos falamos. Até mais.